O texto Marcos 10, 46 ao 52, é um texto bem conhecido. Queremos, em alguns minutos, compartilhar essa palavra. Marcos, capítulo 10, verso 46 ao 52. E diz assim o texto: Depois foram para Jericó, e saindo ele de Jericó com os seus discípulos, e uma grande multidão, Bartimeu, o cego, filho de Timeu, estava sentado junto ao caminho mendigando. E ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e a dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele clamava cada vez mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus, parando, disse que o chamasse. E chamaram o cego, dizendo: Tem bom ânimo, levanta-te, que ele te chama. E ele, lançando de si a sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. E Jesus, falando, disse: Que queres que eu te faça? E o cego lhe disse: Mestre, que eu tenha vista. E Jesus lhe disse: Vai, a tua fé te salvou. E logo viu e seguiu a Jesus pelo caminho. Pai, em nome de Jesus, rendemos graças, louvores a Ti, Senhor, e nessa noite toda especial, a qual Tu nos concede mais uma oportunidade para juntos adorarmos e bendizer o Teu nome. Venha estar, Senhor, tocando em cada alma, em cada vida, que Tu possas sondar os corações, suprir as necessidades, e que a Tua palavra penetre, Senhor, desta forma tão especial em nossos corações, para gerar constantemente fé. Fé suficiente, Pai, para entender que nada somos se não houver a Tua bênção sobre a nossa vida. Pai, em nome de Jesus, pedimos para todos sempre. Amém e amém. Podeis assentar, meus irmãos. Nós queremos discorrer sobre o tema A Jornada de Bartimeu, onde nós vamos identificar aqui a fé, a perseverança e a vitória. Então, quando nós olhamos para esse texto, nós vamos encontrar uma situação já talvez bastante pregada, devo já ter pregado aqui também algumas outras vezes, mas a gente sempre encontra respostas de Deus através do texto, através da palavra, através do agir, do movimentar de Deus na nossa vida. E aqui então a gente se depara com a situação deste homem cego, né? É considerado o cego de Jericó, onde este homem ele vivia sentado à beira do caminho, ou seja, dentro da compreensão dos tempos passados, aquelas cidades, elas eram cercadas e havia portões, né? Grandes portais para entrada e saída no fluxo da cidade. E nesses ambientes eram colocadas ali um certo comércio, né? Ali havia barraquinhas e tendas e um movimento para que pudesse buscar recursos de vendas, de negociações nas entradas e saídas dessas cidades. Assim sendo, aquele homem também era colocado naquele ambiente para poder ganhar uma esmola. A gente vai observando e lendo na história daquela época e a gente vai conhecendo que era um período histórico, uma sociedade que era bastante dura a respeito de pessoas que tinham deficiências. Então, este homem, com a deficiência visual que ele ou adquiriu ou já de nascença ele tinha, ele passa a se sentir um homem desprezado, um homem marginalizado, ele passa a experimentar uma certa condenação a viver naquele estado de pobreza. É muito triste quando nós
no meio da nossa sociedade, nós observamos pessoas com certas deficiências, pessoas que são desconsideradas, né? Geram, às vezes, até mesmo um processo de preconceito sobre aquela pessoa. Alguns até desconsideram, marginalizam. São pessoas que sofrem já pelo estado que estão vivendo, na sua deficiência, e ainda por uma sociedade, muitas das vezes, que ignora, né? Então, este homem estava também sofrendo dessas condições e dependia da caridade das pessoas. Ele precisava de recursos, de ajudas para poder sobreviver. Então, veja, dentro de um contexto desse histórico, nós observamos que, por mais que a cidade era uma cidade próspera, uma cidade que era caminho para quem ia a Jerusalém, era um dos caminhos que passava por Jericó, 27 quilômetros aproximadamente de Jerusalém, e ali era um ponto de refúgio, de descanso, né? De recarregar as energias, para então continuar a subida a Jerusalém, e dessa forma, então, Jesus estava passando por ali. Jesus estava indo em direção ao momento que estaria logo sendo apresentado, né, como o Cristo, iria enfrentar também a sua morte e ressurreição em Jerusalém. Então, veja que há um momento de Deus na vida daquele homem, concedendo oportunidades. Isso é interessante para que nós possamos, dessa forma, compreender que, verdadeiramente, Deus ele está no controle de todas as coisas. Deus ele concede no seu tempo a oportunidade e ela passa diante de nós, e nós temos que tomar atitude, entender que é Deus concedendo mais uma ou a primeira, quem sabe, oportunidade, e dentro desse momento sabermos o que fazer com aquilo que Deus nos oferece. Então, Bartimeu, ele estava nessa condição, sentado à beira do caminho, e numa situação estratégica para tudo que passasse diante dele, ele estaria, então, acompanhando. E alguém pode perguntar, mas como ele acompanhava, se ele era cego, não via? Não, ele tinha a sensibilidade de observar os movimentos. Através do movimento, do som, o barulho que se apresentava, ele identificava. Hoje, a gente sabe que quando existem pessoas com deficiências, eles desenvolvem habilidades. Eu creio que Deus concede, na sua misericórdia, a essas pessoas um despertar de habilidades para facilitar o entrosamento ou a inclusão numa sociedade, muitas das vezes, sem o amor, sem o respeito, sem misericórdia de estender a mão. Então, Deus, para cuidar dessas pessoas, Deus desenvolve habilidades ou concede habilidades para essas pessoas poder sobreviver. E a gente hoje vê muitas vezes, até vergonha para alguns que reclamam, né? Muitas das vezes a gente vê na internet, nas redes, pessoas assim com... Tu olha, não dá para acreditar o que ele faz, né? Pessoas que cozinham sem braço, pessoas que se alimentam sem braço, entendeu? Pessoas que cuidam de bebê sem braço, assim, aí você fica olhando, nós estamos perfeitinhos, bonitinhos, com saúde, e só sabemos reclamar. E a gente olha aquilo, dá vergonha. Mas aquela pessoa, ela se esforça e ela vence um preconceito, ela vence a sua dificuldade, superando a ponto de dizer, eu também tenho condições. Isso é importante. E Bartimeu estava ali naquela situação, né? E de repente a gente observa
que ele ouviu falar de Jesus. O próprio texto vai dizer no verso 47, e ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e a dizer, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Então veja, o ato de ele ser um homem com deficiência visual não impediu de ele recobrar através daquilo que ele já ouvira falar de Jesus, tomar uma posição. A decisão de verdadeiramente chamar a atenção do mestre. Quando ele ouve falar de Jesus, o texto dizendo assim, ele passa a tomar a medida de atitude que ele estabelece no seu coração. Eu sou deficiente, eu estou impossibilitado de vê-lo, mas eu já ouvi falar que este Jesus, ele faz milagres. Este Jesus realiza maravilhas. Este Jesus, ele dá oportunidades de mudança. Esse Jesus está passando bem pertinho de mim. Isso remete a nós compreendermos que este homem passa a exercer fé no seu coração. Então, o que me leva a entender a importância de ouvir falar de Jesus? É que quando nós ouvimos falar de Jesus, nosso coração se enche de fé. Talvez quem nunca ouviu falar de Jesus, no primeiro instante vai ter algumas dificuldades. Mas quando nós falamos que Jesus é maravilhoso, quando nós falamos que Jesus é o Filho de Deus, que morreu na cruz do Calvário, ressuscitou ao terceiro dia, deu a possibilidade de restauração para aquele que está perdido, sem esperança, aquele que talvez já não vê mais possibilidade de mudança. Quando nós começamos a proclamar o poder de Deus através do Evangelho, as boas novas de salvação, e que fala-se que Jesus, porque essa é a mensagem central do Evangelho. Apresentar o Filho. Apresentar aquele que pode mudar a história na vida do homem. Nós estamos aqui porque ainda cremos e temos temor à palavra de Deus e sabemos que o nosso céu, a nossa esperança, a nossa promessa, ela é garantida, porque Jesus morreu, ressuscitou, está assunto aos céus e tem uma promessa que disse, eu vou para o Pai, mas vou voltar para buscá-los, para levar para que aonde eu possa estar, vocês também possam estar. Então, essa palavra, ela penetrou. Essa palavra, quando foi ouvida e caiu aos nossos corações, nós verdadeiramente, então, guardamos a palavra. Gerou fé suficiente para reconhecer que sem Jesus não somos nada. Que sem Deus não há esperança. E que se nós não tomarmos medidas e atitudes, em nossa vida, nós não iremos conquistar resultados. Então veja, ouvir falar de Jesus pode mudar a sua história. Ouvir falar de Jesus não é também somente estar fazendo uma compreensão de que ouviu alguma conversa por aí. Não, é ouvir e guardar a palavra e o poder da palavra, porque ela é viva e ela é eficaz, ela passa a começar a mudar a estrutura da fé. E este homem começou a sentir esse processo. Esse homem passou a tomar uma atitude na sua vida a partir do momento que ele ouviu falar de Jesus. Talvez a multidão que estava acompanhando começou a fazer um barulho. De repente chamou a atenção. Essa multidão não é uma multidão de comerciantes. Não é uma multidão de visitantes ou turistas. Não, alguma coisa está acontecendo. Eu estou ouvindo, vamos fazer assim, uma comparação de multidões que às vezes vêm caminhando, falando alto, ou rindo alto, ou até mesmo cantarolando. Chama a atenção de qualquer um. E aquele homem, por certo, no ambiente de mercado,
mercado, né, de negociações, está ali ouvindo falas, ouvindo alguém talvez gritando alto: olha, o meu produto é mais barato, olha só, aproveite a promoção relâmpago. Ou seja, uma série de situações no ambiente que ele estava. Mas, de repente, aquela multidão vem chegando. Quem sabe vinham cantando. Quem sabe vinham expressando louvores e adoração ao Senhor Jesus, reconhecendo que Ele já tinha feito maravilhas nas suas vidas, já tinham visto, quem sabe, na jornada, o cego enxergar, o surdo, né, ouvir, o mudo a falar, quem sabe já vira também o morto ressuscitando. Aquelas pessoas que estavam na multidão acompanhando, não eram simplesmente alguns espectadores, mas pessoas que tinham prazer de seguir a Jesus, por saber que Jesus era um prometido, um profeta, aquela esperança de mudança de vida. Então veja que o ouvir falar de Jesus não é simplesmente um ato qualquer. Este homem começa a buscar, provavelmente no seu coração, nas lembranças que, conforme talvez os seus pais, isso era hábito, né, de estar comunicando as benfeitorias de Deus na vida do seu povo. E, por certo, ele ouvira falar que haveria de chegar um profeta, o Messias prometido. Havia uma promessa que um dia Deus iria enviar o seu filho, iria trazer oportunidade. Então, de repente, ele escuta: quem está passando por aí? Aí alguém diz: Jesus está passando. E aí ele passa a entender: poxa, se é o Jesus que eu estou pensando, o Jesus que meus pais compartilharam, aquele que viria, aquele que vem, né, da descendência do trono davídico, para que possa perpetuar o reino davídico. Aquele que, de repente, é a esperança de Israel. Eu vou clamar por esse Jesus. Porque ele não é somente isso. Ele também pode mudar a minha história. Eu estou aqui necessitado. Eu sou aqui aquele carente de uma esmola. Eu sou aquele que preciso ser acompanhado para retornar à minha casa. Então eu preciso tomar uma atitude, porque este ouvir falar deste nome tão especial, isso está produzindo um calor no meu coração, isso está mostrando que é o momento da minha resposta, do meu clamor, daquilo que eu preciso para a minha vida. E aí aquele homem então toma atitude, né? Ainda no verso 47, e ele chama: filho de Davi, tem misericórdia de mim. Isso mostra o quê? Que Bartimeu está fazendo um reconhecimento de Jesus, não talvez o seu vizinho, não talvez o amigo de infância, porque era um nome um pouco comum, mas esse Jesus, aquele que era o Messias prometido. Aquele que iria mudar a história de Israel. Aquele que iria dar oportunidade para que todos que nele crescem tivessem a oportunidade de transformação de vida. Então veja que quando ele declara: filho de Davi, tem misericórdia de mim, ele vai buscar, dentro do seu contexto de conhecimento, algo que é necessário para ele superar as barreiras, que é a fé. A fé é fundamental na vida do homem. A fé é necessária para que haja atitudes de mudança. Quando nós temos convicções e certeza daquilo que nós estamos fazendo, que vamos conquistar resultado, nós não desistimos. Nós simplesmente insistimos em manter o princípio de buscar aquele objetivo que a gente quer. Por quê? Porque a gente precisa estar verdadeiramente pautado, sustentado na confiança de que vai dar certo. E fé gera isso. Hoje eu estou aqui, você está aqui, porque houve fé para
verdadeiramente crermos que Jesus é o nosso Salvador, que Jesus é a resposta para a nossa necessidade, a resposta para o clamor da nossa alma. Quantas das vezes você enfrentou essa crise de vazio? Não tinha esperança. Não sabia o que fazer diante dos momentos da existência da tua alma, em momentos terríveis de vazio, de solidão, de enfermidade. E você talvez pensou, acabou. Não tem mais esperança de nada. Não vejo mais resposta. E naquela hora alguém falou que Jesus te ama. Que Jesus tem resposta para aquele que clama. Que Jesus é a estrutura maior para a humanidade que precisa tomar atitude e mudar de vida. Aquela palavra entrou no teu coração como uma seta, né? Certeira, e entrou, cravou, e você começou a sentir, essa palavra tem poder. Essa palavra me gera esperança. Essa palavra me traz condições verdadeiras de mudar, de voltar a esperar, a crer que posso mudar. E aí você ouviu falar de Jesus. A palavra, ela penetrou no teu coração, a tua mente foi transformada pelo poder da palavra e você tomou uma atitude. Bartimeu tomou atitude. Ele começou, Jesus, filho de Davi. Mas você naquele dia que teve um encontro com Cristo, sabe qual foi a tua atitude? Foi de crer que Ele é o Filho de Deus, que Ele pode mudar e perdoar os seus pecados, Ele pode te dar a esperança de vida eterna, Ele poderia e pode dar, né, a condição de o seu nome estar no livro da vida. E outra coisa que é fundamental, Ele pode perdoar os teus pecados e lançar os teus pecados no mar do esquecimento. Que Ele não vai mais ficar apontando para você como Satanás o faz. Satanás, quando nós erramos, ele fica nos acusando, porque ele é acusador. Ele tenta estar minando a sua fé e invalidando ela para você entrar para uma caminhada de derrota. Mas Jesus não faz assim. Jesus simplesmente ele chega como o amado, o amigo da tua alma, e ele passa a estar expressando para você, ainda há solução para o teu problema. Ainda estou aqui para estender as mãos como ele estendeu para Pedro quando estava caminhando sobre as águas e de repente ele titubeou e passou a hesitar e na dúvida ele afunda e ele clama por Jesus. Jesus estende a mão e fala, vem Pedro, eu vou te ajudar. Assim foi no dia que nós tomamos decisões, que a palavra entrou e mostrou esperança. Mostrou refrigério. E naquele dia você tomou uma atitude. Eu preciso de Jesus. Eu preciso tomar uma atitude. Eu tenho que abandonar essa vida que estava vivendo e ver e andar com Deus para que verdadeiramente algo novo aconteça na minha vida. Eu passei por isso. Você passou por isso. Cada um de nós aqui temos uma história. Alguns, mesmo nascendo como eu nasci num lar cristão, eu tive um dia que tive um encontro com Deus. Senão não teria sentido a minha vida. Eu não estou aqui simplesmente anunciando a palavra de Deus para você, justamente porque eu sou um filho de um pastor, ou porque eu nasci num lar cristão. Não, é porque um dia a palavra de Deus que tem poder, ela entrou na minha vida e mostrou que eu também precisava dele. Então, ouvir falar de Jesus gera fé para a mudança. Ouvir falar de Jesus nos faz a tomar atitudes. E naquele momento, Bartimeu tomou atitude. Ele declara, tu és o filho de Davi. Tu és o Messias prometido. Então,
tenha misericórdia de mim. A alma de Bartimeu vai remeter ele a tomar essa decisão. E eu e você, que aqui estamos, um dia também tivemos a mesma situação. A nossa alma clamava pelo Deus vivo. A nossa alma clamava por paz e esperança. E quando entrou a palavra, por isso a palavra de Deus, ela é viva e eficaz e mais penetrante que espada de 2 gumes, ou seja, ela penetra até a divisão da alma e do espírito e discerne as intenções do coração. É o poder da palavra. Ela tem eficácia quando verdadeiramente nós abrimos o nosso coração e deixamos Jesus entra no meu coração. Jesus, venha fazer parte da minha vida. Jesus, eu quero ter a alegria do teu Espírito. Jesus, eu quero perdão dos meus pecados. Jesus, eu quero que tu venha escrever o meu nome no livro da vida, porque o que eu já aproveitei e desfrutei desse mundo, estou fazendo um balanço agora, estou, Senhor, em déficit. Eu não estou no lucro, eu estou no prejuízo, porque eu só tive infortúnios, eu só tive frustrações, eu só tive crises, eu só tive decepções, eu só tive enfermidade, eu só tenho o jugo do pecado que me aprisiona e me coloca em situação cada vez mais deprimente. Então, viver neste mundo e andar neste mundo e desfrutar este mundo sem Deus, é isso que eu estou lucrando. Prejuízo, prejuízo e prejuízo para a minha alma. Então, Jesus, eu preciso de mudança. E aí a paz de Deus, que excede todo entendimento, ela começa a entrar no nosso coração, ela começa a mudar a nossa história, ela começa a reverter, isso vai gerando fé, e a palavra diz, a fé vem pelo ouvir a palavra do Senhor, e ela quando entra, ela começa a mostrar, você pode, você vai ser vitorioso, porque há um Deus, há um Senhor, que tudo pode na tua vida, Ele pagou um preço caro, Ele morreu na cruz do Calvário, Ele derramou seu sangue precioso, não foi em vão, foi para você poder suportar as crises e os problemas da vida, mas simplesmente não isolado, mas junto com Ele, e Ele vai na frente te dando grandes vitórias. Bartimeu teve essa experiência, por mais que surgiu oposições, a multidão começou a dizer, ei Bartimeu, fica quietinho aí, para. Não fica incomodando o mestre, repreendendo. E ele falou, não, meu filho, vocês não estão entendendo. Vocês que estão andando com ele aí, vocês que estão nessa jornada, que têm a oportunidade, não estão entendendo o que eu estou vendo. Ah, mas tu é cego, está vendo o quê? Eu estou vendo pela fé, porque a palavra já entrou no meu coração, eu estou vendo. Vai haver mudança na minha vida. A minha jornada vai ser diferente. A minha jornada não vai ser mais de derrotado. A minha jornada não vai ser mais daquele que necessita da ajuda do outro, não. A minha jornada vai mudar, porque vai haver fé, vai haver perseverança, vai haver vitória. Isso é o que o poder da palavra produz no coração do homem. Faz ele ir além das barreiras, além das suas limitações. O poder da palavra, gerando fé, faz com que o homem ignore as oposições na sua trajetória. E aquela multidão tentou barrar e ele disse, não, ninguém vai impedir a minha bênção. Que coisa maravilhosa. Quando nós, irmãos, entendemos que já somos abençoados por Deus, porque Jesus já morreu pelos nossos pecados, Jesus já nos reconectou com Deus, Jesus já abriu o véu do templo celestial, dizendo assim, está aberto o acesso ao trono da graça, é só chegar no trono da graça. Quando nós meditamos na palavra, buscamos a palavra e guardamos a palavra, nós podemos enxergar pela fé a bênção de Deus chegando em tua direção.
Nós temos que entender isso. Já foi decretado a bênção. Já foi decretado a vitória e a mudança da tua história de vida. Mas você precisa crer. Você precisa alavancar a sua fé. E Bartimeu nos ensina isso. Aquela multidão dizia: para, aquieta. Mas ele cada vez mais clamava: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Homem, fica quieto aí, está incomodando, tu está atrapalhando até o cântico, o louvor que a multidão está entoando para acompanhar aí Jesus, você está atrapalhando, fica quietinho aí. Vou te dar talvez uma esmolinha para você ficar quietinho. Às vezes, Satanás levanta pessoas para te atrapalhar, para te impedir. Às vezes oferece até propostas para que você mude o foco daquilo que Jesus já conquistou para você. Nós temos que ter sabedoria, temos que ter discernimentos. Por quê, pastor? Porque os dias são maus. Nós estamos vivendo uma fase na sociedade e no mundo globalizado que as facilidades estão caindo, né? Como pencas de banana que cai lá do pé. Assim, às vezes aparecem oportunidades as mais diversas para nos roubar a atenção, nos tirar do foco da grande promessa. Por quê? Porque Jesus falou: eu vou para o Pai, mas vou voltar. E essa volta está cada vez mais próxima. Os sinais estão sendo anunciados. Todas as coisas que estão escritas no livro estão revelando na palavra de Deus que Jesus está voltando. Então, Satanás utiliza de artifícios para nos enganar, para nos impedir, para nos cegar, para nos envolver com tantas coisas. Muita gente já não tem mais ânimo e não quer vir à casa de Deus porque hoje está frio. Porque hoje eu estou um pouquinho chateado. Mas porque hoje, sabe, né, vai passar aquela série, aquela notícia que eu estou esperando, quem sabe, ano de eleição, aquele debate hoje vai ser maravilhoso. Aí troca de estar na casa do Pai para adorar, exaltar, porque alguma coisa chamou a atenção ou impediu, e ele está negligente, ele está desapercebido. Eles não estão mais observando, porque sua visão está cegada por tantas coisas desse mundo, por tantas ofertas, que é como aquela questão da passagem de Esaú e de Jacó. Esaú vem do campo, não caçou nada, com dificuldade, com fome. E de repente, Jacó está lá preparando, né, aquela comidinha gostosa, saborosa, cheirosinha. E aí, de repente, o Esaú falou: Jacó, é o seguinte, está muito gostoso esse negócio. Eu não vou ter tempo de preparar nada, estou com muita fome. Então vamos fazer o seguinte: me dá um prato aí dessa porção saborosa da comida que tu fez. Ei, pera aí, rapaz. Não é assim tão barato. Não é de graça. Vamos fazer o seguinte: eu vou te dar um pouquinho dessa comida, mas você me dá o direito da primogenitura. Tá bom, para que eu quero primogenitura? Para que eu quero isso aí? Isso aí é só no papel, isso é só um título. Eu quero hoje comer uma comidinha porque eu estou cansado e com fome. Muitas das vezes, é assim que Satanás se apresenta, oferecendo pratos saborosos, oportunidades, muitas coisas que enchem os nossos olhos. Nós desejamos, nós
queremos. E aí, para que ir no culto hoje? Para que ir naquele congresso? Para que ir, de repente, na vigília? Para que ir orar agora? Não, para que ler Bíblia? Eu vou desfrutar desse momento, é a minha folga, eu quero descansar, eu quero isso. Nós inventamos um monte de justificativas e esquecemos que muitas vezes delas são impedimentos para receber a bênção de Deus. Nos afasta de Deus. E o mundo hoje, cada vez mais, Satanás está usando dos seus artifícios para nos afastar de Deus. Tirar o desejo, a vontade, a paixão de estar na presença do Deus Todo-Poderoso. Esquecer que Jesus pagou um preço caro. Trocar por bolotas, de porcos, por coisas que muitas das vezes não têm sustentabilidade na tua fé. Isso ele faz ininterruptamente. Ele não dorme, ele não brinca, ele está fazendo com que o amor do povo de Deus se esfrie e não deseje mais estar na presença do Deus Todo-Poderoso. A cegueira espiritual, ela está gerando um grande mal nas igrejas nos dias atuais. Divisões, fragmentações, dificultando as pessoas a estarem querendo ouvir a palavra para ter atenção, para ver mudanças, para ver solidificação da fé, o crescimento espiritual. Muitos já não desejam mais estar ouvindo a palavra. Tudo isso são estratégias do inimigo para nos cegar, nos afastar e nos impedir. E aí, quando nós podemos estar na casa de Deus e estar na presença dele e adorar a ele e dar um glória, um aleluia e falar mistério com Deus, porque fomos batizados com o Espírito Santo, então tem que haver a chama, o calor do Espírito de Deus produzindo em nosso coração, dizendo: você ainda está vivo aí? Você ainda sente a presença dele aí? Você ainda sente o calor, a alegria do poder da palavra, do louvor, quando é cantado com unção, com graça, quando a palavra é ministrada com unção, com graça, ela produz mudança, ela produz vida para nos tirar do marasmo dessa vida espiritual que muitas das vezes nós adentramos. Para nos dar uma sacudidela e dizer assim: ei, acorda, eu estou voltando, eu estou vindo buscar a noiva, eu estou vindo buscar o meu povo. Ei, igreja, acorda. Então, amados, quando Bartimeu identifica que a multidão quer calar ele, ele diz: não, ninguém me cala, a oportunidade está passando na minha frente, eu vou gritar mais alto, eu vou chamar, eu vou tomar a atenção dele, alguma coisa vai mudar, porque o meu coração está aquecido. Aleluia. É muito importante quando nós insistimos em clamar cada vez mais alto. Isso fala o quê? Da perseverança, irmão. Relatei várias situações que o inimigo se levanta e coloca como um tropeço na nossa caminhada. Impedimentos. E se nós vamos deixando, vamos esfriando, vamos travando. E daqui a pouco, verdadeiramente, a gente senta na caminhada. E a caminhada é para caminhar, continuar, para ir em frente. Mas a gente está cansado, desanimado. Mas quando nós insistimos, quando nós continuamos a clamar, quando nós superamos os obstáculos, nós vamos à igreja, vamos buscar a presença, nós vamos ler a palavra, vamos alimentar a nossa alma, e isso vai nos estreitando em relação de
amor, de afinidade com Deus. E quando nós estamos mais próximos de Deus, o Deus Todo-Poderoso, Ele fala no nosso coração, Ele nos acalenta, Ele nos ajuda a vencer, Ele nos dá graça para superar, Ele nos mostra pelos olhos da fé que a nossa jornada está findando, porque Ele está vindo para bradar com grande voz de arcanjo e dizer: vinde benditos de meu Pai. Nós não podemos nos calar. Nós não podemos aceitar a nossa vidinha, às vezes medíocre, que vivemos. Está tão bonzinho assim. Não, não está bom. Nós estamos no mundo e aqui há guerra. Aqui há lutas. Aqui há enfrentamentos. E como que o crente vai vencer o enfrentamento espiritual se não estiver balizado na palavra? Se não estiver fortalecido no jejum e na oração? Se não tiver o tripé necessário, que é a palavra, jejum e oração, ele não fica em pé. Ele é alvejado. Ele é derrubado, mas nós, igreja do Senhor, não podemos nos abater. Temos que vencer as agruras deste mundo. Temos que enfrentar. É difícil, mas nós não estamos sozinhos. Nós temos Jesus, o nosso general de guerra, e Ele vai na frente batalhando. Ele vai pelejando e vai dizendo: vai dar certo, você vai ser vitorioso. Eu vou entrar na tua vida, eu vou mudar a tua história, eu vou reescrever o teu nome, eu vou te dar grandes alegrias, porque Jesus é alegria para a nossa vida. E de repente a multidão para, e Jesus chama Bartimeu. Se ele fosse abatido pela imposição da multidão, Jesus não ia parar. Se ele ignorasse, chamando uma, duas vezes, Jesus não ia parar. Mas ele incansavelmente, ele passa a clamar, insistentemente, ele continua a chamar a atenção. E de repente, no verso 49, você vai ver, Jesus parou e disse: chamai-o. Então, a própria multidão que dizia: cala-te, não incomoda, agora é aquela que chama. Ei, Jesus resolveu te atender. Vamos lá. Fica animado, levanta-te. Olha que interessante. Muitas das vezes na nossa jornada, nós temos pessoas ao nosso lado que são pessimistas. Que vai dizer assim na hora da tua luta: ei, rapaz, esquece. Jesus já não está nem mais te ouvindo. Já acabou. A tua história é realmente ficar aí, na depressão. A tua história realmente é você ficar afastado da igreja. Ficar aí fraquinho, porque já não tem mais jeito. Já é a segunda vez que você cai. Já é a terceira vez que você produz o mesmo erro. Não, meu irmão. Ainda enquanto estamos vivos, há solução. Há esperança. Mas o meu problema é tão difícil. Eu não consigo ver a luz no fim do túnel. Isso aí é conversa fiada. Por quê? Para quem não tem fé não vai ver nada, mas para quem tem a palavra, para quem teme a Deus, para quem busca e espera no Senhor, vai sempre haver saída em qualquer situação. O processo pode ser doloroso, o processo pode ser de enfrentamento. Mas uma coisa é, aquele mesmo que diz para você que não dá, que não pode, quando Deus entra para mudar a história, Ele usa esse para dizer: ei, Jesus está tomando as providências, então te anima, levanta, porque agora vai dar certo, Ele te chama. Aleluia.
e muda a história. É tão interessante quando nós estamos passando um processo, parece que ele se estende. É igual quando você está, durante a noite enfermo, com dores, e você não consegue acalmar aquela situação, fica aflito, gemendo. E parece que aquela madrugada ela é eterna. Nunca chega amanhã para poder você ir no médico, ou para você ir lá no posto de saúde, ou no hospital, e falar assim, me ajude, me socorre. Aquela madrugada é eterna. Difícil de um segundo passar. Agora uma coisa é certa, se você é perseverante e está aos pés do Senhor, Jesus, dá-me vitória. Jesus, tem misericórdia de mim. Jesus, me ajuda. Eu estou quase sucumbindo, Senhor, a essa situação que está me sufocando. Jesus, eu estou com esse problema no lar. Jesus, eu estou com esse problema, Senhor, financeiro. Jesus, eu estou com esse problema, Senhor, lá no local de trabalho. Eu não aguento mais. É enfermidade, é ventania, é maremoto, é luta, é pedrada. Jesus, eu já não consigo. E parece que essa madrugada não chega, o raiar do novo dia, e está tão difícil. Parece uma eternidade esse processo. E ele vai marcando a nossa vida. Ele vai machucando. Mas se você perseverar na fé, se você continuar no propósito, daqui a pouco você vai ouvir a doce voz do Espírito Santo dizendo: ei, meu filho, o raiar do amanhecer está chegando e vem novidade para você. Está vindo resposta da sua oração. O meu Deus que não tem ouvidos agravados. O meu Deus que não encolhe as suas mãos. O meu Deus que é vitorioso em todo o tempo. Ele não chega adiantado, ele não chega atrasado, mas ele chega no tempo dele, na hora certa, que muda a nossa situação e nos diz que vai haver mudança. Vai verdadeiramente mudar o quadro da sua vida. Essa madrugada, essa noite longa está cessando, e Deus manda te dizer que a tua vitória está chegando, e você vai se alegrar e vai cantar o hino da vitória e vai testemunhar que Jesus ainda cura, que Jesus ainda salva, que Jesus ainda batiza com o Espírito Santo, e que Jesus muda o cativeiro daquele que clama, porque Jesus é misericordioso, aleluia. E nessa noite não é diferente. Não hesite em pedir. Jesus chama Bartimeu. Jesus dá a oportunidade que ele tanto almeja. E quando então ele está diante do Senhor, Jesus pergunta para ele: o que é que tu precisa? O que tu queres? O que é que eu posso fazer para você? Rapidamente ele está convicto daquilo que ele precisa. Isso é muito importante. Por quê, irmãos? Porque no processo que você passa de luta, de angústia, de aflição, é um processo que tem duas vias. Há uma que vai te produzir reflexão, vai te dar ensinamento. E outra que vai mostrar a tua fragilidade. Que você não consegue com a força do teu braço. Não consegue com os recursos financeiros talvez. Com o status e a posição social. Então, numa situação de crise, de conflito que nós enfrentamos, temos essa leitura. Que a misericórdia de Deus, ela é estabelecida para todo aquele que crê, todo aquele que perseverar, todo aquele que clamar. Ela vai nos revelar que nós não somos autossuficientes, somos dependentes. Nós precisamos entender que nesse estágio que estamos passando de luta, de conflito, de
crise é um aprendizado para depender totalmente de Deus, para confiar totalmente no Senhor. Então, se o processo está doído, está massacrando a tua fé, está de repente desestabilizando, entenda que você precisa ter convicção. Você tem que saber aquilo que você está enfrentando e onde você quer chegar. Quando Bartimeu está diante de Jesus, ele pergunta: o que quer que eu te faça? Rapidamente, ele sem hesitar, ele fala: eu quero ver. O maior problema da minha caminhada, na minha história, é que eu não vejo, eu não consigo enxergar, eu estou nessa escuridão terrível, mas agora eu sei que Tu és o Filho de Deus, que Tu és o prometido, eu sei que Tu és misericordioso, eu sei que Tu cura, que Tu ressuscita, que Tu transforma, que Tu multiplica pães, eu sei que Tu faz maravilha, Jesus. Então o que eu quero? Eu quero ver. E nessa noite, Jesus pergunta para você: o que você precisa? O que você quer? Talvez você fale: Jesus, eu quero mais amor no meu coração pelas almas. Jesus, eu quero a cura para o meu amigo que está enfermo no hospital. Jesus, eu quero a cura para o meu familiar que está no leito lá em casa. Jesus, eu quero que o Senhor alcance a vida e transforme o meu pai, a minha mãe, o meu irmão, o meu filho. Eu quero que Tu produza libertação. Eu quero que Tu estabeleça salvação para a alma do esposo. Senhor, eu quero que Tu venha entrar com provisão na despensa da minha casa. Eu quero que Tu abençoe a minha família. Eu não sei o que você precisa. É você que está nessa noite longa. É você que está passando o processo. Mas uma coisa é certa: o Senhor Jesus passeia no nosso meio. O Senhor Jesus garante a nossa vitória. E quando ela vem tão ligeira. Quando Ele determina a bênção, ela vem atropelando tudo aquilo que possa estar impedindo para você se alegrar, para você ser vitorioso. Então, nessa noite, eu quero que, se você puder se colocar em pé e se desejar, venha correndo à frente, porque nós vamos orar, porque Jesus aqui está e Ele diz: o que queres que eu faça na tua vida? Qual é a tua petição no dia de hoje? Qual é a necessidade que está aflorando no seu coração? O que eu posso fazer para abençoar a tua vida? Se há pessoas não crentes nessa noite, talvez afastada do Evangelho, e que está sentindo um vazio na sua alma, uma tristeza, porque o mundo só nos traz aflição. E nessa noite, que é a oportunidade também de ter um reencontro com Jesus, aproveite, é agora. Jesus pergunta: o que quer que eu te faça? Quer sentir o perdão da tua alma, dos teus pecados? Quer sentir a provisão de Deus, da paz que excede todo entendimento, entrar no teu coração e dizer: a partir de agora, você vai ver somente bênçãos e vitória? O que você quer? Você deseja essa oração? Talvez está enfermo, talvez vai interceder por alguém necessitado. Eu não sei. Se você quer vir à frente, vem agora, porque nós oramos por você. A oportunidade é lançada. Há coisas que nós não conseguimos fazer pelas nossas mãos. Nós chegamos a um limite e nós se sentimos, às vezes, constrangidos. Nós se sentimos derrotados. Nós se sentimos invalidados, fragilizados. Por quê? Porque tentamos, criamos estratégias, buscamos recursos
e não vemos solução. Não conseguimos superar. Mas é justamente nesta hora que o poder da palavra ela entra para gerar fé, para dizer persevera, continue, porque a tua vitória está chegando. Jesus é o dono desta vitória. E essa palavra ela tem poder. Essa palavra, ela está vindo ao encontro da nossa realidade para dizer, ainda não acabou, a porta ainda não fechou, ainda há esperança para aquele que crê. Tem que reconhecer que Jesus, Ele é o Senhor na tua vida. Jesus é a resposta para a tua necessidade. Tem que reconhecer, se não há paz, Jesus é a paz. Ele é o príncipe da paz, diz o texto, e não está ali escrito não, em vão, é porque é verdade, é realidade. Oh, aleluia. Então nessa hora, nós vamos clamar, Pai, em nome de Jesus. Ó Espírito Santo, Pai de bondade, Deus de grandes misericórdias, ao mover, a um trabalhar do teu Espírito nessa noite, a tua palavra ela tem poder, a tua palavra diz o texto sagrado, que ela é viva e ela é eficaz, ou seja, ela é movimento, ela é dinâmica, ela vem do trono da graça. Por isso o texto nos diz, cheguemos pois com confiança ao trono da graça em tempo oportuno, e esse é o tempo oportuno nesta noite, para muitas vidas aqui, Pai, que estão rasgando seus corações, estão colocando diante de Ti, Pai, um clamor, uma petição, e estão esperando alegremente, porque o raiar do novo dia está iniciando para muitas vidas. Vai haver libertação, vai haver cura, vai haver perdão, vai haver misericórdia, vai haver transformação, vai haver salvação de alma. Pai eterno, em nome de Jesus, o Todo-Poderoso, eu proclamo nessa noite, com a tua noiva, a tua amada igreja, que agora cai por terra, Pai, toda barreira, cai as escamas, cegueira espiritual, abre os olhos do teu servo, para eles contemplar que tu os chama, que tu os convida, que tu está à porta, e que tu bate, Pai, e somente uma posição e uma decisão da nossa parte é abrir para te receber de forma alegre e maravilhosa. Entra no lar, Pai, entra no meio da família, dá renovo, dá alegria, dá despertamento, aviva a tua igreja, Pai, aviva como Abacuque clamou e orou e sim pediu a Ti, aviva, Senhor, a tua igreja, a tua noiva, pelo poder da tua palavra, pelo poder da tua presença, pelo poder do Espírito Santo, em nome de Jesus, em nome de Jesus, seja alcançada agora e receba paz, e receba resposta, e receba alegria, pelo poder do nome de Jesus, seja abençoado para todos sempre. Amém, amém, Jesus. Glória a Jesus. Glória.